Olá pessoal, eu sou a Ara, este é o meu canal e neste vídeo eu quero conversar com vocês sobre as narrativas, sobre os políticos, né? Que eles falam uma coisa, supostamente dizem defender uma ideologia, mas na vida deles o que eles fazem e cultuam é completamente diferente do que eles pregam. Ou seja, não vivem o que pregam, nem pregam o que vivem. Eu trago aqui essa pauta porque o deputado federal professor Alcides, né, do PL de Goiás, ele está sendo acusado de ter estuprado um menor de 18 anos. Na época o menino tinha 13 anos, supostamente os fatos aconteceram em 2021, hoje esse adolescente tem 16 anos e sim, o deputado Alcides, ele se considera, né, ele é assumidamente homossexual e agora, no dia 14 de dezembro, a gente viu esse caso estourado na mídia, uma vez que a mãe do adolescente fez um BO, né? Falou aí a Polícia Civil de que o deputado enviou capangas, enviou seus assessores para ir na casa dessa mãe, desse adolescente, e fazer o que? Tentar pegar fotos ou vídeos que estivessem no celular desse adolescente que pudessem comprometer o deputado Alcides. O que aconteceu? Roubaram o celular desse adolescente e também o ameaçaram a família, e a mãe resolveu assim fazer um BO, você tá vendo o BO aqui na tela, e essa mãe diz o seguinte, essa mãe diz que o deputado Alcides, né, ele já foi dirigente de futebol lá em Goiás, que ele era muito envolvido com essas coisas de futebol e que aí o filho dele estava tentando entrar num clube goiano e aí tinha que passar por uma peneira. Sendo assim, deixou o menino ficar na casa do deputado Alcides. Detalhe, hoje o deputado Alcides tem 71 anos, tá? Então, à época ele tinha o quê? 68 anos, já um homem idoso. E aí, deixava o filho dela lá, diz ela que não era só o filho dela, outros adolescentes também menores de idade, com o sonho de serem jogadores de futebol, e que no primeiro momento o filho dela contou o seguinte, que o deputado tentou apalpá-lo e beijá-lo e tentou contato físico, aí o menino se recusou, não permitiu. Num outro momento, em que o menino, inclusive, dormiu na casa do deputado Alcides, houve conjunção carnal. A mãe conta isso, e a mãe conta que esse menino foi estuprado desde os 13 até agora os 16. E essa mãe, em um momento, ela foi denunciar o deputado Alcides, razão não vejo para que uma mãe se calasse, se silenciasse diante de uma atrocidade dessas, não se preocupando com a saúde mental e emocional do seu filho menor, porque eu não sei, essas pessoas acham que o sonho a qualquer custa, é complicado. E ela diz que não foi só com o filho dela, que aconteceu também com outras crianças. É preciso também eu dizer aqui para vocês que em 2016 o senador Cajuru, que também é de Goiás, falou que o deputado Alcides, ele era um pedófilo, ele acusou o deputado Alcides de assediar adolescentes menores de idade. Na época, como não havia uma denúncia, estourou, virou um barulho e ficou discutindo os dois, né, um falando uma coisa e o outro retrucando, até que os dois começaram a ter, digamos assim, um bom relacionamento. Mas, então, se a gente for ver lá em 2016, um senador da República já tinha denunciado isso, aí ninguém correu atrás para investigar, ficou por isso mesmo, não é verdade?
E agora a gente vê que provavelmente sim, que o deputado Alcides esteja envolvido, sim, em casos de pedofilia, porque menor de 16 anos, independente se houver conjunção carnal, um assédio pode configurar, sim, estupro. Então é complicada a situação dele, ele que inclusive votou a favor da castração química para pedófilos, inclusive amanhã a gente vai discorrer aqui, eu e vocês, né, sobre esse assunto, vai ser uma live longa, para a gente entender exatamente como vai funcionar. Então a gente vê o seguinte, que ele votou a favor dessa castração química para pedófilo, mas até então, é claro que ninguém pode ser condenado só por conta de acusação, né? As pessoas têm o direito à ampla defesa e tudo mais, mas provavelmente não ia ser acusado desde 2016, um senador da República ventilar isso, e agora ele ser acusado a troco de nada ou de perseguição política. Você aí já foi acusado de pedofilia por seus inimigos ou por alguém que não gosta de você? Então a gente sabe que não é exatamente assim que funciona. Aí a gente vê o quê? Que muita gente que diz que é Deus, pátria, família, liberdade, que prega uma coisa, não vive aquilo que prega. Então, eles falam muito mais para tentar se conectar emocionalmente com o eleitor, com o público, do que exatamente aquilo que eles vivem de verdade. E as pessoas, às vezes, não têm discernimento, não sabem discernir verdade de mentira e acreditam só porque um homem público, ele tenha status ou ele tenha uma posição específica. Aí as pessoas se deixam enganar com essas coisas. Aí uma mãe dessa, que infelizmente só denuncia agora um caso atroz desse, que não, na minha cabeça não tem um motivo, independente se ele tivesse ameaçado ou não. Agora ela não denunciou por ameaça, então por que não fez antes? Então, assim, eu acho que a gente tem que ter honra e dignidade, tem coisas que não dá. Muitos adolescentes têm sonhos de serem jogadores de futebol e são violentados. Muitos casos a gente vê, meninas também, que acabam permitindo que treinadores ou dirigentes façam todo tipo de abuso, porque acreditam que é o preço que precisa ser pago para um sonho, mas não é. É lógico que não é. Então, assim, agora vai haver uma investigação. Eu espero que não haja articulação política para se passar pano sobre isso, porque a gente não viu, por exemplo, o Gustavo Gayer fazendo nenhuma nota pública criticando ou se não repudiando a questão do estupro de vulnerável que o professor Alcides está sendo acusado. Ele não fez uma nota pública, mas em contrapartida ele fez uma nota pública contra o major Vitor Hugo, que eu contei para vocês hoje, para falar assim, na verdade, Vitor Hugo está querendo ir para o Senado e por aí vai. Mas nota para repudiar o que está sendo ventilado contra o deputado Alcides, ele não fez. Então, assim, e não só ele, ninguém do PL. Bolsonaro, que bandido bom é bandido morto, Valdemar da Costa Neto, ninguém. A gente não viu nenhum dirigente do PL repudiando. Não tô falando para condenarem o deputado, até porque o deputado ainda não é réu, né? Até que se prova o contrário, ele é inocente, mas para que se repudie, né? Esse ato, porque quando o ministro Silvio de Almeida foi acusado de assédio, todos os bolsonaristas vieram, se esqueceram da presunção de inocência e vieram fazer notas de repúdio. Então é complicado a gente ver que, na verdade, muitos que dizem ser Deus, pátria e família, eles são canalhas
oportunistas, de gente que faz coisa que opõe a Deus, que opõe aquilo que eles pregam, que opõe aquilo que eles dizem que vivem. É por isso que a gente não deve ter político de estimação, partido de estimação, para que a gente não se contamine na nossa avaliação. Então, que sim, se ele for culpado, que ele pague pelo que ele fez. E que os pais não se vendam e não vendam seus filhos, não se permita se colocar numa situação dessa, porque uma criança que é violentada emocional e mentalmente é muito complicado para essa criança ou adolescente, enquanto a caminhada para a vida adulta. Então é muito difícil, acaba com o psicológico. Então, assim, que as mães, os pais encarregados de educação tenham esse entendimento e que sim, denunciem e parem de acobertar pessoas que têm cargos públicos ou que tenham status por medo ou o que quer que seja. Essas e outras informações você vê aqui no meu canal, sem canalice nem oportunismo.